E aí galera, tudo bem? Hoje a gente vai fazer uma aula muito especial sobre um dos conteúdos que mais prejudicam vocês no desempenho do Enem, que são as questões de poesia. Tá? Em média, vocês sabem quantas questões de poesia caem? O Enem é um mar de questões, a gente se perde um pouquinho, né? Mas caem entre 3 e 6 questões. Entre 2012 e 2019, esse setor aí cronológico que a gente está trabalhando mais o Enem, a gente tem esse número de questões. A prova que menos caiu foram 3, a média são 4 questões e a prova que mais caíram 6 questões de poesia. Olha só, eu estou me referindo à poesia, aquilo que é poesia, poesia. Tá? Poesia, poesia. E não, por exemplo, assim, uma letra de música. Tu entendeu? Cara, daqui a pouco tu vai ver uma letra de música do Racionais, tu vai ver uma letra de música do Gabriel Pensador. Eu até fiquei meio indeciso, por exemplo, assim, quando vem uma letra de música do Chico Buarque, porque tem aí um valor estético e literário maior. Mas quando é música, nem tudo que está em verso eu considerei como poesia para fazer essa seleção. Então aquilo que é música, por exemplo, eu não considerei como poesia. Eu estou considerando efetivamente aquilo que foi publicado como poesia. Tá? Então nessa aula a gente vai tentar ver como melhorar o desempenho em poesia. E eu vou usar 6 fatores diferentes, tá? E a cada uma dessas poesias que eu ler aqui contigo, nessa aula aqui ao contrário, eu vou ler a questão, porque eu quero que tu leia a poesia no formato que ela deve ser lida, não como a gente tem a tendência a fazer no Enem, loucamente. Quanto mais rápido tu lê a poesia, pior vai ser para ti, porque esses 6 fatores que eu vou te colocar aqui, eles se entrecruzam. De repente um é mais preponderante, outro é mais preponderante, ou vários deles podem acontecer simultaneamente, e eles são conteúdo gramatical, que é o primeiro que eu vou te mostrar. Muitas vezes a questão da gramática vai interferir na tua leitura. É simples, talvez seja o menor dos problemas que tu tenha, mas vai aparecer aqui. Segundo lugar, a questão do vocabulário. E aí, aquele círculo vicioso, né? Quanto menos tu lê a poesia, menos tu vai ter vocabulário, então teu problema só vai aumentar, nunca vai se resolver. Uma terceira situação, o contexto histórico, que é ligado ao autor. Não é ligado ao período literário, correto? Justamente, eu vou usar aquela poesia marginal dos anos 70 de exemplo, justamente essas situações em que o autor estava num momento histórico, independente do período, modernismo, arcadismo, que era relevante, ele vai escrever sobre esse período, e quase sempre o Enem vai te dizer qual é o período para tu te ligar e fazer a associação. A resposta vai ser bem direta. Então a gente já tem o contexto histórico, o autor, vocabulário, a questão gramatical. Naturalmente, o período literário ele pode ser significativo, daí é onde eu menos vou te ajudar, né? Porque daí tu vai reconhecer, né, que é o período modernismo, cadismo, simbolismo e por diante. Esse é o conteúdo de literatura, daí a questão dessa do Enem é praticamente literatura. Tu tem uma questão de linguagem relevante, correto? Tu nota que muitas vezes a pessoa não percebe que tem uma conotação diferente. E o sexto item, gramática, vocabulário, contexto histórico, autor, período literário, linguagem, conotação e denotação, e finalmente tem a questão da interpretação. O jogo de cintura que a poesia, que como a linguagem no geral é um universo infinito de relações, a gente tem que ter um pouco de calma para ler, correto? Talvez sejam justamente essas aí, esse é um depoimento que eu tenho dos plantões, as questões que talvez tu deva deixar para o final, ou se tu faz assim, quando tá com mais gasto, faz primeiro, mas realmente são as questões de maior complexidade, ok? Então, eu vou começar na prova de 2012 com 2 poemas, tá? As questões 115 e 120, tá? Detalhe importante, nessas questões aqui eu estou usando naturalmente a versão da prova que está no livro virtual, que está no site. Então, se não abriu, vai lá, abre o site, vai no livro virtual. Eu estou na página 112 do livro virtual, na questão 115, uma poesia da Cecília Meirelles. Dá uma chegadinha lá, estou te esperando. Olha o que diz essa poesia. Ai, palavras, que estranha potência vossa. Todo o sentido da vida principia a vossa porta. O mel do amor cristaliza, seu perfume vossa rosa. Sois o sonho e sois a audácia, calúnia, fúria, derrota. A liberdade das almas, com letras se elabora. E dos venenos humanos sois a mais fina retorta. Frágil como o vidro, e mais que o aço poderosa. Reis, impérios, povos, tempos, pelo vosso pulso rodam. O que eu queria te mostrar
gramaticalmente desse poema aqui. Aqui o foco da análise é efetivamente a questão do conteúdo gramatical que é relevante, tá? Ela faz uma exortação com vocativo para palavras, né? Então, no primeiro verso, ai palavras, tá? Quando ela menciona palavras, a partir do segundo, ela retoma palavras o tempo inteiro com a expressão vossa, pronome possessivo. Tipo assim, ó, o poema é centrado exclusivamente nas palavras. Não tem escapatória, não tem uma interpretação diferente que tu possa dar. Então o foco é o poder que as palavras têm. Como ela vai dizer depois, por exemplo, ali no mais que o aço poderosa, correto? A liberdade das almas, e também como os reis, impérios, povos, tempos são moldados pelo impulso que rodam as palavras, beleza? Então a gente diz assim, ó, o fragmento destacado foi transcrito do romance Seu da Inconfidência, da Cecília. Centralizado no episódio histórico da Inconfidência Mineira, a obra, no entanto, elabora uma reflexão mais ampla sobre o seguinte relacionamento do homem com a linguagem, a questão metalinguística, né? Embora esteja centrado na questão histórica, por que ele usou aquele no entanto? Porque agora eu vou sair da questão histórica e vou te dizer, ó, tem uma partezinha aqui, e vocês já se ligaram nisso, como tem pergunta sobre metalinguagem relativa à poesia no Enem, não é verdade? Então ele vai fazer isso aí agora. Ele diz assim, ó, a força e a resistência humana superam os danos provocados pelo poder coesivo das palavras. Ah, não, né? Poema elogioso das palavras. É metalinguagem, então não vai criticar as palavras. As relações humanas e suas múltiplas esferas têm o seu equilíbrio vinculado ao significado das palavras. Ó, o equilíbrio, as relações humanas, o significado das palavras. As palavras são as definidoras dessas relações, está valendo. O significado dos nomes não expressa de forma justa e completa a grandeza da luta do homem pela vida, mas é o contrário. É justamente o que as palavras fazem. Renovando o significado das palavras, o tempo permite às gerações perpetuar seus valores e suas crenças, mas não tem a questão do tempo aqui, né? Não tem uma passagem do tempo. É o significado da palavra em si, no presente. Como produto da criatividade humana, a linguagem tem seu alcance limitado, não é ilimitado. Aqui ficamos com letra B tranquilamente, beleza? O maior definidor dessa alternativa aqui para mim é o pronome possessivo, entendeu? Porque tu está vendo que as palavras estão no foco do poema, o poema é exclusivamente sobre elas, então não daria para tu ter vacilado nessa aí. Dá uma olhadinha agora aqui no poema da questão 120. São as duas questões que nós vamos fazer nessa prova de 2012. E esse poema, Logia e Mitologia do Cacaso, vai estar na segunda situação que eu coloquei para ti, questão do contexto histórico. Logia e Mitologia, talvez o título não te ajude, mas olha como é que é, cara. Vou começar agora ao contrário, tá? Como a gente deveria começar mesmo, tá? Eu vou começar no enunciado. O título do poema explora a expressividade de termos que representam o conflito do momento histórico vivido pelo poeta na década de 70. Tá? Cara, o Cacaso é o cara da poesia marginal, também chamada poesia de mimeógrafo, porque sem grana e completamente subversiva, ela era feita artesanalmente. E ganhou uma dimensão sensacional como registro histórico. Vale muito conhecê-la. Para aqueles, é claro, que acreditam que houve ditadura no Brasil e são contra ela. Cara, o Cacaso, ele te dá quase sempre a mesma resposta e quase sempre faz a mesma leitura desse período lamentável da história brasileira. Ele não repetiu nem nada, não é isso que eu estou te dizendo, é a questão que foca no Cacaso de uma forma unilateral. Vamos ver como é que é o poema. Meu coração de 1972 já não palpita fagueiro. Sabe que há morcegos de pesadas olheiras, que há cabras malignas, que há cardumes de hienas infiltradas, no vão da unha na alma, um porco belicoso de radar, e que sangue ri, a vila anoitece provisória, centurões, sentinelas, do Oiapoque ao Chuí, pesadaço o clima, né? E tu viu que as metáforas são bem negativas, morcegos de pesadas olheiras, cabras malignas, cardumes de edas, belicoso porco, correto? E centuriões, sentinelas, são aquelas pessoas que estariam sendo sentinelas desse regime negativo militar, correto? Então, o que é correto afirmar sobre esse poema? Tá? Aqui tu tem um contexto histórico, ok? O que vai definir o contexto histórico
E no caso da poesia marginal, aula que teremos, tá? A gente vai fazer uma belo mapeamento desses poetas aí, tá? A gente tem assim, ó, o poeta utiliza uma série de metáforas zoológicas com significado impreciso. Eu acho que não é impreciso, né? Acho que é bem negativo, né? Tipo, tudo aquilo ali deságua, pessoal, os morcegos, as cabras, as hienas e o porco em centuriões sentinelas, né? São os animais terríveis, talvez até mesmo monstruosos, que estão nos observando. Morcegos, cabras e hienas metaforizam as vítimas do regime militar, não são as vítimas. Se eles são centuriões sentinelas, eles são os algozes, os carrascos, os responsáveis pelo regime, e não as vítimas. O porco é um animal difícil de domesticar, eu já posso parar, né? Tá misturando aqui ciência da natureza, não é difícil de domesticar. Você já viu um monte de porquinho no Instagram, né? Representa os movimentos de resistência. Não, é porco belicoso. Belicoso é agressivo, correto? O poeta caracteriza o momento de opressão através de alegorias de forte poder de impacto. Né? Acaba sendo a mais genérica, mas é a única que coloca justamente essas alegorias ou metáforas na condição que elas têm. Centuriões e sentinelas simbolizam agentes que garantem a paz social experimentada. Aqui está tudo errado, né? Eles não garantem a paz, eles são os algozes, né? E não tem a paz social experimentada aí. Ficamos com letra D, contexto histórico direto. Beleza? Vamos agora para a prova de 2013. Beleza? Então aqui em 2013 nós vamos fazer as questões 110 e 114. Aqui a gente vai ter, curiosamente, na 110, uma situação de vocabulário. Te liga bem, tá? Diz assim, ó, o enunciado, como é que é? O conflito de gerações de grupos étnicos reproduz, na visão do eu lírico, um contexto social assinalado por. O título é Olá, negro. Negro, então, é o vocativo. O cara está falando com o negro. Ok? Te liga, né? Os netos de teus mulatos, de teus cafuzos, e a quarta e a quinta gerações de teu sangue sofredor tentarão apagar a tua dor. E as gerações dessas gerações, quando apagarem a tua tatuagem execranda, não apagarão de suas almas a tua alma, negro. Pai João, Mãe Negra, Fulô, Zumbi, Negro Fujão, Negro Cativo, Negro Rebelde, Negro Cabinda, como tem, né? Negro Congo, Negro Yorubá, Negro que foste para o algodão do S.A., para fazer ramo com o Yorubá, para os canaviais do Brasil, para o tronco, para o colar de ferro, para a canga, instrumentos de tortura, de todos os senhores do mundo, eu melhor compreendo agora os teus blues, lá dos Estados Unidos. Nessa hora triste da raça branca, negro, olá, negro, olá, negro. A raça que te enforca, enforca-se de tédio, negro. Tu vê que ele segue falando com o negro, né? E esse conflito de gerações, tu viu que ele exorta o negro, exorta assim, né? Elogia, né? Fala sobre tipos diferentes de negro, fala sobre o sofrimento do negro, né? E termina dizendo assim, a raça que te enforca é a raça que enforca o negro, então não é o negro, é o branco. Essa raça, ela se enforca, olha a jogadinha do pronome, correto? Tem enforca tu negro, enforca-se a ela mesma. Enforca-se de tédio, que retoma o antepenúltimo verso, nessa hora triste da raça branca, correto? Também tem uma ironia, porque o blues é para ser uma música triste, né? Mas a raça triste, que é a raça que escraviza o negro, é a raça branca. O conflito de gerações e de grupos étnicos que reproduz, na visão do eu lírico, um contexto que é assinalado pelo quê? Modernização dos modos de produção. Não, o cara fala do algodão dos Estados Unidos, não tem nada a ver com isso. Preservação da memória ancestral e resistência negra à apatia cultural dos brancos. Onde é que está marcada a apatia ali? Enforca-se de tédio. Eu já separaria isso aí, correto? Essa preservação da memória vem desde o momento em que ele diz que vai ter o apagamento, correto? E a manutenção depois dessa questão cultural do negro, né? Que o branco não consegue atingir. Superação de costumes antigos por meio de incorporação dos valores colonizados. Não, pelo contrário, né? O cara está dizendo que compreende melhor os blues. É uma reafirmação da cultura negra. Nivelamento social de descendentes de escravos e de senhores. Não. Pela condição da pobreza, os senhores continuam senhores. Antagonismo entre grupos de trabalhadores e lacunas de hereditariedade. Não é antagonismo, é manutenção dessa hereditariedade. E uma coisa interessante desse poema também que eu queria acrescentar é assim, que é um dos principais motivos de eu estar fazendo essa aula, né? Tu vê que tu nem sabe quem é o Jorge Lima, né? Tu entendeu?
Não dá para tu confiar no aspecto que já vai aparecer, vai nos ajudar de vez em quando numa questão que outra. Não dá para tu confiar no aspecto período literário. Tu nem sabe de que período literário é esse louco aí, não é? Nem sabia que aquele J ali é Jorge, né? Tu entendeu? Nem sabia que esse cara é branco, médico, nem negro não é. Tu entendeu? É um caso à parte na história da literatura. Ele não entra tão diretamente em recursos que, com ferramentas já decoradas, eu possa resolver, eu tenho que ler. Esse é o problema, correto? Aqui eu acho que a troca de poemas T e C me ajuda, o próprio vocabulário presente ali, o TED me ajuda e a questão interpretativa me ajuda. Contexto histórico, período literário, não resolvem aqui, né? Vamos ver então como é que é a 114. A 114. Agora aqui é o contrário, vou fazer esse contraste para tu ver, tá? Aqui tu tem o poema do Raimundo Corrêa, né? Um daqueles malas lá do arcadismo. Eu não desgosto tanto, eles são chatos assim, mas eles fizeram pela poesia, né? Ele diz assim, ó, o primeiro, enunciado. Coerente com a proposta parnasiana de conteúdo formal, cuidado formal e racionalidade na condição temática, o soneto de Raimundo Corrêa reflete sobre a forma como as emoções do indivíduo são julgadas em sociedade. A concepção do eu lírico, esse julgamento revela que mal secreto. Que moral, né? Os caras, eles tinham uma verve assim, né? Se a cólera que espuma, a dor que mora na alma e destrói com a ilusão que nasce, tudo que punge, tudo que devora o coração no rosto se estampasse. Inversão, tamanho da inversão da frase. Como é difícil ler parnasianismo, né? Era difícil de escrever também. E tu notou que a frase está totalmente invertida, e isso aí, tudo isso aí é uma oração subordinada do verbial condicional que começou com C. E vai estar em paralelismo com a outra. Ó. Se pudesse o espírito que chora ver através da máscara da face quanta gente talvez que inveja agora nos causa, então piedade nos causasse. Quanta gente que ri talvez consigo guarda um atroz recôndido inimigo, como invisível chaga cancerossal. Nossa, recôndito é bem escondido, correto? Quanta gente que ri talvez existe, cuja aventura única consiste em parecer aos outros venturosa. É um poema sobre hipocrisia, né, que está muito bem caracterizado na terceira estrofe. Né? Quanta gente que ri, talvez guarde um atroz recôndito inimigo consigo, como se fosse uma chaga. Resolvido ali, correto? E bem característico do próprio parnasianismo. Né? Inclusive expresso pelo Olavo, né, pelo Olavo Bilac, né, que vocês sabem, já comentei com vocês numa aula, era um baita de um poeta. Tu pode não gostar da poesia parnasiana dele, mas ele é um cara genial, que tem uma poesia também de caráter erótico, que é extremamente moderna e sensacional, né, que lhe valeu o apelido de Bilacão, correto? O Bilac é muito legal, só que condicionado por um modelo, né, que o fazia famoso e rico, né? Então vou fazer o parnasianismo, que nem músicos de hoje, né? Se o que dá dinheiro é pagode, faz pagode. Essa aí é que é a realidade, correto? Essa aí que é o lado da hipocrisia da sociedade. E o que diz aqui o Olavo, olha só, o Raimundo, aliás? A necessidade de ser socialmente aceito leva o indivíduo a agir de forma dissimulada, hipócrita. Tá aí a tua resposta, correto? Aí o período literário, mesmo que tu não lesse o poema, ou talvez já o conhecesse, a tendência é essa aí. Olha bem, o sofrimento íntimo torna-se mais ameno quando compartilhado por um grupo social, mas não tem compartilhamento. Tem o recôndito do inimigo, é só da pessoa, não é do grupo social. Capacidade de perdoar e aceitar as diferenças neutraliza... Não, mas não tem nenhuma neutralização do sentimento de inveja, ele está exacerbado, ele está aparecendo aqui. Capacidade de perdoar e aceitar as diferenças neutraliza... Aliás, o instinto de solidariedade não tem solidariedade nenhuma, é contrário, inveja, né? A transfiguração da angústia em alegria é um artifício nocivo ao convívio social, mas não aparece alegria aqui. Beleza? Tranquilo. Beleza? Vamos então agora à prova de 2014, onde faremos também duas questões. Dá uma chegadinha lá, estou esperando. Muito bem, agora vamos trabalhar nessa prova de 2014 as questões 108 e 113. 108 e 113. Nessa questão 108 a gente tem, essa aqui para mim, pessoal, são as provas que eu mais temo, tá? A gente tem uma questão, um poema bem lírico, Manuel Bandeira, Os Camelôs, correto? Camelôs, não é? Essa questão, o enunciado vai te perguntar assim, ó, te diz lá,
Uma das diretrizes do modernismo foi a percepção de elementos do cotidiano como matéria de inspiração poética. O poema de Manuel Bandeira exemplifica essa tendência e alcança expressividade. Por quê? Um detalhe, às vezes tu dá uma respiradinha, falou do modernismo, mas não está pedindo uma característica do modernismo, né? Tu entendeu? Ele já diz qual é a característica, mas ele quer que tu identifique no poema qual é a característica. Então vamos ver como é que é. Eles dizem assim, abençoado seja o camelô dos brinquedos de tostão, que vende balãozinhos de couro, macaquinho que trepa no coqueiro, cachorrinho que bate com o rabo, os homenzinhos que jogam boxe, as coisas bem do cotidiano, perereca verde que de repente dá um pulo, que engraçado, e as canetinhas de tinteiro que jamais escreveram coisa alguma. A alegria das calçadas, uns falam pelos cotovelos. O cavalheiro chega em casa e diz, meu filho vai buscar um pedaço de banana para acender um charuto. Atualmente, muitos hábitos que a gente nem sabe mais que existem, né? Atualmente o menino pensará, papai está maluco. Outros, coitados, têm a língua atada. Todos, porém, sabem mexer com cordéis como tino ingênuo de demiurgos de inutilidade. Demiurgos de inutilidades. Demiurgo é criador, correto? E ensinam no tumulto das ruas os mitos heróicos da meninice. E dão aos meninos que passam preocupações, ou preocupados ou tristes, uma lição de infância. Essa palavra lição de infância, essa expressão vai ser importante, tá? O que essa expressividade caracteriza? Realiza o inventário dos elementos lúdicos tradicionais da criança brasileira. Isso é invenção, né? Como é que eu vou saber quais são os elementos lúdicos tradicionais da criança brasileira? Eu tô focado no texto. O texto, essa questão não é de história humana, se eu tenho que saber isso aí. Pode esquecer. Promove uma reflexão sobre a realidade de pobreza dos centros urbanos. Não, mas não tem uma crítica social no poema. O poema é descritivo. Olha a questão da tipologia textual, que eu nem coloquei nos 6 itens, mas ajuda. O poema ele é descritivo. Ele não está criticando a pobreza ali. Bom, na letra D, introduz a interlocução com o mecanismo de construção de uma poética nova. Não tem interlocução. O filho que fala com o pai não é a interlocução que ele está se referindo aí, né? Constata a condição melancólica dos homens distantes da simplicidade, mas não tem melancolia, né? Tem a coisa comum do cotidiano, mas não melancolia. O poema não tem um traço negativo para tu marcar melancolia. Vamos ficar com letra C. Linguagem lírica e a significação corriqueira. Beleza? Boa. Questão bastante interpretativa. Novamente, a questão literária, o período literário, o conteúdo literário não te ajuda muito aqui. Né? Vai te ajudar na 113. Agora vamos ver se tu vai conseguir aproveitar, tá? Na 113 o cara diz assim, na 113 tem um misto de coisas, tá? Período literário é importante, tá? Mais do que contexto histórico. Período. Questão gramatical vai ser importante, vocabulário vai ser importante, interpretação vai ser importante. Com uma elaboração da linguagem, uma visão de mundo que apresentam os princípios barrocos, tá? O soneto de Gregório de Matos apresenta uma temática expressa por... qual é o Gregório que tu mais te lembra? Eu gosto do religioso. O religioso tem uns poemas bem interessantes, meio camoniano, assim. E do social. Esse aqui é o social. Olha como é que é o social, tá? Aqui eu vou fazer uma leitura já tentando esclarecer os problemas de vocabulário que vão rolar, tá? Quando Deus redimiu da tirania, da mão do faraó endurecido, o povo hebreu amado e esclarecido, Páscoa ficou da redenção o dia. Deus redimiu da tirania da mão do faraó endurecido. Então, ele está falando sobre o povo hebreu, o faraó é o mandatário, e ele era tirano. Okay? E redimiu quer dizer liberou. Tá? Páscoa de flores, dia de alegria, aquele povo foi tão afligido. O dia em que por Deus foi redimido. Ergo sois vós, Senhor, Deus da Bahia. Sai do contexto da remissão do povo hebreu do faraó para o contexto baiano. Então, lembra, o faraó ele é um tirano endurecido. Ok? Pois, mandado pela alta majestade, nos remiu de tão triste cativeiro, nos livrou de tão vil calamidade. Então, o faraó está provocando o triste cativeiro, o faraó está provocando a vil calamidade, correto? Quem pode ser senão um verdadeiro Deus que veio extirpar dessa cidade o faraó do povo brasileiro? Extirpar, tu sabe, né? É arrancar violentamente, é isso que ele está dizendo aí. Que Deus veio fazer, extirpar da cidade o faraó do povo brasileiro. Então é uma crítica a esse faraó, que na realidade, sendo mandatário, como é que tu vai calcular isso? Sendo mandatário que oprimia o povo hebreu, então aqui é o mandatário que oprimia o povo baiano. Tá aí a noção, correto? Sobretudo pelas expressões redimiu e aqui extirpar, correto? E sem contar o tirania
e também o endurecido, ok? Então, qual é a temática expressa aqui? Visão cética sobre as relações sociais. Não, mas ele não está falando sobre as questões sociais, está falando sobre a questão de comando, poder. Preocupação com a identidade. Não, não tem identidade. Crítica velada à forma do governo vigente. Cara, isso aqui, a única coisa que me faria desconfiar da ser o velada, porque só é velada porque ele não diz quem é o farol, correto? Porque a crítica é evidente, ele só não nomeia quem é a pessoa que ele está criticando. Reflexão sobre dogmas do cristianismo, não, esse aqui não é o Gregório de Matos religioso, né? Questionamento das práticas pagãs da Bahia, mas me enlouqueceu completamente aqui, beleza? Faraó aqui significa o tirano, correto? Extirpar, redimir, é a necessidade de nós perdermos esse cara que é o comandante. Letra C. Beleza? Beleza, então vamos até a prova de 2015, pessoal. Prova de 2015, onde a gente vai fazer a prova que mais caiu poesia do Enem todo o tempo. A gente vai fazer 3 questões, dá uma chegadinha lá. Então, prova de 2015, questão 120. Vamos fazer 3. 120, 123, 133. Nessa 120 a gente tem o poema aqui da sua memória, desse esquisitão, né? O Arnaldo Antunes, que era da banda Titãs. E o enunciado pergunta: trabalhando com recursos formais inspirados no concretismo, o poema atinge uma expressividade que se caracteriza pela... Concretismo, vocês lembram, né? Isso aí, né, que o Arnaldo Antunes está fazendo. Não tenho muita fé nesse movimento literário, negócio que é meio publicidade, meio poesia e tal. Aí ele vem com uma estruturação de versos, digamos assim, que são meio monossilábicos, embora as sílabas não estejam separadas corretamente, né? Ó, mil e muitos, outros, rostos, soltos, coa, pag, amo, meu, correto? O que significam essas... vou ter que dizer para já o spoiler aqui, são fragmentações, tá? É a interrupção da fluência verbal para testar os limites da lógica racional. Só se fosse a linguagem, e não tem um problema de fluência, dá para tu ler, entendeu? Apesar de estar fragmentado. Reestruturação formal da palavra para provocar o estranhamento do leitor. Estranhamento até tem, mas não é uma reestruturação formal. Ele não está reestruturando, ele está fragmentando a palavra, correto? Dispersão das unidades verbais, já está errado porque não é só os verbos. Para questionar o sentido das lembranças. Fragmentação da palavra, boa. Para representar o estreitamento das lembranças, que está ali no final, ó. Quando ele diz assim, ó, pouco a pouco, ó, apagam o meu eu, correto? Essa fragmentação faz a fragmentação também das lembranças. Melhor resposta. Renovação das formas tradicionais para provar uma nova vanguarda poética. Pô, aqui eu vou aproveitar o conteúdo literário, né? Não é uma nova vanguarda, se é inspirado no concretismo, correto? Já é uma vanguarda que existe. Aí ficamos com letra D, correto? Aqui só o recurso gramatical resolvia para ti, né? Um pouco da associação com o próprio concretismo. Vamos a 123. Cara, para mim essa aqui é uma das questões de poesia mais interessantes. Eu acho relativamente bem feito, tá? Se tu levar em conta que ela vai ser difícil. E uma boa parte da nossa aula de hoje de poesia é por causa disso, né? Essas são aquelas questões que eu posso ganhar acertando. Aí tu vai me dizer assim, se eu errar não vou perder tanto, tô no nível do difícil e tal. Cara, mas assim, tu não pode errar para acertar 32, né? Tu entendeu? Se tu tem que chegar nos 39, 40, 41, não dá pra tu errar de poesia. Não dá pra tu errar todas de poesia, não dá pra tu dispensar a poesia. A questão não vai bater onde tu precisa. Então olha como é que é a poesia do José Paulo Paes. O enunciado diz assim, a reflexão acerca do fazer poético é um dos mais marcantes atributos da produção literária contemporânea. Aqui no poema de José Paulo Paes se expressa por uma, ó, a garrafa com crase. Porque é como se fosse assim uma ode, o elogio à garrafa, correto? O cara vai dizer assim, ó, contigo adquiro a astúcia de conter e de me conter, e de conter-me. Teu estreito gargalo é uma lição de angústia. Por translúcida pões o dentro fora e o fora dentro, para que a forma se cumpra e o espaço ressoe. Até que, farta da constante prisão da forma, saltes da mão para o chão e te estilhaças suicida numa explosão de diamantes. Tu pode não gostar, mas eu gosto. É muito legal esse poema aí, né? Tu entende que ele é totalmente metalinguístico, né? O próprio enunciado diz, a reflexão acerca do fazer poético. Né?
E a garrafa, tu entende? Ela tá, olha o terceira estrofe, farta da constante prisão da forma, saltes da mão para o chão para que ela exploda nessa explosão de diamantes. Essa é a ideia de fazer poético, tá entendendo? Tipo assim, ó, na medida que o poeta está pensando, o pensamento aqui encerrado no cérebro é como estar contido na pressão da garrafa, que até não aguentar mais explode e essas palavras saem no formato de diamantes. Essa é a parte que tu diz, ó, que lindo. Vamos ver as alternativas. Na letra A, reconhecimento pelo eu lírico de suas limitações do processo criativo. Manifesto por translúcida pões. Não, mas daí não tem nada a ver. Ele não reclama da limitação do processo criativo porque ele vai criar no final. Ele não é limitado. Tem momento da contenção, mas ele não é limitado. Subserviência aos princípios do rigor formal e dos cuidados com a precisão metafórica. Não, mas ele não comenta isso. Tá? Não é a subserviência, tu entendeu? É a necessidade dessas, não do rigor formal, mas a necessidade do fazer poético, né? Visão progressivamente pessimista em face da impossibilidade da criação poética. Não é pessimista porque ele termina fazendo o poema, né? Processo de contenção, amadurecimento, transformação da palavra, representado na explosão dos diamantes. Está aí, né? O que estava na garrafa, que eram as palavras, viram daí, metaforicamente, o diamante. Palavras ou pensamentos, tá? O Gabriel vai dar D, tranquilo. Necessidade premente de libertação da prisão representada pela poesia. Não, mas a prisão não é a poesia. Entendeu? A poesia vai ser a libertação, a explosão de diamantes. Beleza? Tudo bem. Fogo aqui, né? Tu vê que, tá, eu posso perder essa questão. Pode, mas a gente não pode contar com isso, né? Eu posso perder, daqui a pouco eu vou perder tudo, né? Então vamos dar uma olhadinha na 133. Esse poema aqui é o que eu mais gostaria de te mostrar no quesito interpretação. Esse poema é 100% interpretação, não tem escapatória, correto? É uma questão de treinamento. Tá? Por que é o mais difícil? É onde tu não tem nenhum outro recurso que não seja a própria leitura e a prática. Nesse caso aqui, se tu quiser perder a questão, beleza. Tá? Tu vai ter que investir um pouco nela. Quer deixar para o final? É aquela que tu vai demorar mais um pouquinho? Maravilha. Aí vai te dar um resultado melhor. 133, olha quem é que está ali. O nome é Aquarela e o cara é o Cacaso. Como é que é o enunciado? O enunciado vai dizer assim, ó. Situado no regime militar que governou o Brasil na década de 70, o poema de Cacaso edifica uma forma de resistência e protesto a esse período. O poema, tá? Mas ele metaforiza o quê? Quando o cara diz, o corpo no cavalete é um pássaro que agoniza exausto do próprio grito. É um poema sobre tortura. Eu acho as imagens muito fortes aqui, né? O pássaro que agoniza é porque o cara está pendurado no pau de arara, exausto no próprio grito, sofrendo a tortura, né? As vísceras vasculhadas principiam a contagem regressiva da morte. No assoalho o sangue se decompõe em matizes que a brisa beija e balança, referência ao hino brasileiro. O verde de nossas matas, o amarelo de nosso ouro, o azul de nosso céu, o branco, o negro. Ah, que horror, né? Esse caso é muito bom. É claro que as imagens são fortes, né? Porque retrata uma coisa forte, né? O que ele quer metaforizar? As artes plásticas deturpadas pela repressão e a censura, nada a ver. A natureza brasileira agonizante como um pássaro, não. É uma cena da tortura. Nacionalismo romântico silenciado pela perplexidade com a ditadura, nada a ver com romântico. O emblema nacional transfigurados pela marca do medo e da violência da tortura. Tá aí, né? Falando em tortura, medo e violência, correto? Como o poema que nós demos antes, né? Lembra? O morcego, os centuriões sentinelas que nos ameaçam, né? Sempre isso, ameaça, medo. As riquezas da terra, nada a ver. Espolhado durante o aparelhamento do poder do Estado, isso até houve, né? Mas não é isso aí que ele está retratando. Aqui ficamos com letra D. E aí vamos, pessoal, para a próxima prova, 2016, onde nós faremos uma questão, questão 100. Dá uma chegadinha lá. Beleza? Então estamos na prova de 2016, a questão 100, questão de um sonetinho do Cláudio Manuel da Costa. Aí o cara diz assim, ó, a contemplação da paisagem permite ao eu lírico uma reflexão e transparece uma... Vamos ver o que transparece nesse poema do Cláudio Manuel da Costa, sempre lembrando, né? Agora há pouco a gente fez uma análise de um poema parnasiano, isso aqui é arcadismo, mas eu não sei se isso aí vai te ajudar, né? O cara vem e diz assim, ó,
Poeminha difícil de interpretar esse aqui, né? Mas eu gosto. Soneto 7º. Onde estou, que sítio este sítio desconheço. Quem fez tão diferente aquele prado, campo, né? Tem outra natureza, tudo outra natureza tem tomado, e em contemplá-lo, tímido, esmoreço, contemplar o prado. Uma fonte que houve, eu não me esqueço, de estar a ela um dia reclinado. Ali, em vale um monte está mudado. Quanto pode dos anos o progresso, correto? Árvores aqui vi tão florescentes, que faziam perpétua a primavera. Nem troncos vejo agora decadentes. Eu me engano, a região essa não era. Mas que venha estranhar se estão presentes meus males, com que tudo degenera. Momento meio barroco aqui, né? Da degeneração dos males, passagem do tempo. Aí ele diz assim, a reflexão transparece uma angústia provocada pela sensação de solidão. Não sei se é a sensação de solidão, né? Ele não faz uma referência, vocês concordam, ao fato de estar sozinho. Não é esse o objetivo do poema, né? Ele está falando da relação com a natureza. Resignação diante das mudanças do meio ambiente. Olha o problema do vocabulário de novo, tá? O que é, pessoal, resignação? Ele está resignado, vocês acham? Resignado significa assim, ó, ele está conformado, ele aceitou as mudanças do meio ambiente? Não, longe disso, né? Pelo contrário, o poema é justamente sobre o mal-estar provocado por essas alterações. Dúvida existencial em face do espaço desconhecido. Pois eu não sei se é uma dúvida em face do espaço desconhecido, vocês entendem? Porque me parece que ele está bem localizado. No fundo, vocês entendem? Ele sabe onde ele está, né? Só que o espaço mudou. Não é um espaço que é desconhecido exatamente, né? Intenção de recriar o passado por meio da paisagem. Não, olha só, sabe que quase sempre o cara quer marcar isso aqui, mas em nenhum momento ele diz que é recriar o passado. Entendeu? Ele está dizendo que o passado passou, na verdade. E até, se o cara dissesse uma certa nostalgia pela passagem do tempo, tudo bem. Mas ele não quer voltar, correto? Ele não quer recriar. E a empatia entre os sofrimentos do eu e da agonia da terra, cara, talvez você não quisesse marcar isso aí, né? Mas esse é um poema que tem um fundamento ecológico. Um cara que viveu num meio lá em que ele viu a degeneração da terra, ele viu a exploração da terra, mineração era o nome da coisa, na verdade. Então, naturalmente, essa empatia, essa agonia que ele percebe aqui também afeta, né? O Enem gosta muito disso, que é uma espécie de transgenia do gênero, né? Tipo, o cara estava ligado sempre com um tipo de abordagem, né? Aí o cara vai lá e pensa um poema que não é a mesma coisa. Para provocar a tua capacidade de leitura, beleza? Por isso que nem sempre o período literário ajuda. Talvez até, às vezes, atrapalhe. Vamos, pessoal, agora para o ano de 2017, para a questão 30. Dá uma chegadinha lá, estamos quase terminando. Beleza, olha só, estamos aqui então, questão 30 da prova de 2017, num poeminha do Paulo Leminski. Um outro cara moderno, diferente, né? Que tu não vai encontrar na periodização literária e que vai exigir um pouquinho de leitura. Esse poema vai envolver várias situações que nós já comentamos, né? A questão do emprego dos pronomes, a questão do amparo gramatical para leitura, correto, da interpretação e por diante. Então, a pergunta é assim, ó, a busca pela identidade constitui uma faceta da tradição literária. Beleza. Poema lírico, né? Redimensionada pelo olhar contemporâneo. No poema, essa dimensão, a busca da identidade pelo olhar contemporâneo, revela o quê? Como é que é o poema do cara? O cara diz assim, ó, contra Narciso. Cara, já está respondido. Tu entendeu? Se o cara diz contra Narciso, se tu olhar para as alternativas, tu já vai saber qual é a resposta. Mas vamos aproveitar para dar uma olhadinha nesse poema. Em mim eu vejo outro, e outro, enfim, dezenas. Trens passando, vagões cheios de gente, centenas. O outro, que é em mim, é você e você. Assim como eu estou em você, eu estou nele, em nós. E só quando estamos sós, estamos em paz, mesmo que estejamos a sós. Qual é a dimensão revelada? A ausência de traços identitários. Pô, mas o cara só busca identidade. o enunciado pede a busca pela identidade. Tu vai marcar ausência de traços identitários? Não, né? Atenção. Angústia com a solidão em público, mas ele está em vários. Como é que ele vai estar sozinho? Vários estão nele.
Meio estranho isso aí. Valorização da descoberta do eu autêntico, mas não tem um eu, tem vários, tem nós. Tá? Percepção da empatia como fator de autoconhecimento. Claro, né? Tá aí a tua resposta. Até porque, pessoal, é contra Narciso. Se o Narciso do narcisismo era focado no eu, o contra-narciso vai ser focado no outro, né, tia? Na empatia, que é a visão do outro. Impossibilidade de viver experiências de pertencimento. Mas enlouqueceu, né? O cara tá fazendo exatamente isso nesse poema aí. Contra Narciso. Beleza? Então aí ficamos com letra D, questão que o pronome resolve para ti, a identidade denunciada resolve para ti, e aí por diante. Vamos fechar, pessoal, com a questão de 2018 a 10. Dá uma chegadinha lá. Questão 10, 2018, e um poema, e vejam como o vocabulário é complicado, né? Quebranto, que é o nome desse poema. Quebranto é uma palavra que significa assim, é tipo feitiço, tu entendeu? Alguma coisa que te possui, de certa forma, né? Quebranto seria tipo os feitiçozinhos, assim, que a gente vê no Harry Potter, de paralisar, de falar errado, e aí por diante, né? O enunciado diz assim: na literatura de temática negra produzida no Brasil, é recorrente a presença de elementos que traduzem experiências históricas de preconceito e violência. No poema, essa experiência revela que o eu lírico, vamos ver o que o eu lírico quer nesse poema aqui, ó. Às vezes, sou o policial que me suspeito. Eu sou o policial que me suspeito. Olha o jogo de pronomes de novo, né? Eu me peço documentos, e mesmo de posse desses documentos deles, eu me prendo e me dou porrada. Às vezes eu sou porteiro, não me deixando entrar em mim mesmo, a não ser pela porta de serviço. Às vezes faço questão de não me ver, e entupido com a visão deles, sinto-me a miséria concebida como um eterno começo. Fecho-me o cerco, sendo o gesto que me nego, a pinga que me bebo e me bebedo, o dedo que me aponto e denuncio, o ponto em que me entrego. Às vezes. E aí o ciclo recomeça, né? Legal, esse poema aí é bem interessante, né? Tu pode interpretar de várias formas esse poema, né? Sou policial que me suspeito e me peço documentos, e me prende e me dou porrada. É como a gente entendeu, né? Que é um poema de temática negra, né? De preconceito. E às vezes tu pode entender que o próprio policial negro estaria sendo preconceituoso contra o negro, correto? Seja no gesto, ok? Seja na mentalidade, entupido com a visão deles, correto? Como interessante, né? Então, o eu lírico revela o quê? Incorpora seletivamente o discurso do seu opressor. Seletivamente é porque às vezes, o discurso opressor é o policial que prende, é o policial que bate, é o porteiro que proíbe e por diante. Acho que vai ser a resposta. Bem interpretativo esse poema aqui, né? O jogo da poesia, o jogo dos pronomes ele te ajuda e por diante e tal, mas é bem interpretativo. Submete-se à discriminação como meio de fortalecimento? Não, é o enfraquecimento. Engaja-se na denúncia do passado de opressão e de injustiças. Mas ele não está denunciando a opressão, ele está se submetendo a ela cada vez que ele se comporta como opressor. Sofre uma perda de identidade e de noção de pertencimento. É temporário, né? É às vezes. Correto? Ele está dialogando com essa identidade, ele não está perdendo a identidade. Né? Inclusive, essa perda reforça a identidade quando ele sai dessa concepção. E não tem nada a ver com a sociedade igualitária, ao contrário, é uma denúncia. Né? Ficamos com letra A. A D nos dá uma coisinha assim, né? Mas ele não estaria discutindo isso se ele tivesse perdido a identidade, abandonado a identidade. Bem difícil a questão, meramente interpretativa. Então, pessoal, o que ajuda na interpretação do poema? A questão gramatical, a questão do contexto histórico no qual está envolvido o autor, a questão do período literário, mais remotamente, mas também ajuda, a noção da conotação e denotação, o vocabulário e, às vezes, a capacidade de interpretação, que é uma coisa que tem que ser treinada, correto? Ainda veremos poesia quando falarmos sobre geração marginal, década de 70. Poesia de mimeógrafo, ditadura. Ela existiu. Aí, valeu, um abraço.